nessas dois caras ali em cima, nós temos o seguinte: P multiplica derrom y derrom x, e x mais delta x, menos derrom y derrom x, aqui é um x, igual a π delta x derivada segunda temporal. Vou apenas substituir, tá legal? Agora, novamente, para ver se vocês estão entendendo, vocês vão ter que me dizer o que é isso que está aqui. Mas eu vou dar uma dica. Se eu escrevesse assim, ó, f de x mais delta x menos um f em x, o que vocês diriam? Isso aqui é igual a quê? Se você dividir e multiplicar por delta x, o que está aparecendo isso aqui? Oi? Pessoal, eu devo estar muito enrolado hoje, cara. Eu botei para hoje. F de x mais delta x menos f de x sobre delta x. Eu multipliquei e dividi por delta x, certo? O que é isso que está aqui, gente? Aproximadamente é o quê? A derivada de f. Maravilha. Então, isso que está aqui, vocês escreveriam assim, ó. Certo? Agora, se em vez de f, eu puser outra função, g, mesma coisa, né? Se a função que eu puser aqui for a função que já é a derivada de f, o que vocês vão escrever aqui? Derivada segunda, certo? Maravilha. Então, me digam, o que é isso daqui? Derivada segunda de y vezes delta x. Em x, eu vou escrever, tá subentendido. Do lado de lá, mi delta x, derivada segunda. Tá? Aproximado, agora eu estou no limite, mas olha que bacana. Esse cara corta. Então, vou tomar o limite depois se precisar. Então, olha que bacana que vocês encontraram. Derivada segunda de y, que é um y, em relação a x, menos. Pessoal, eu vou passar o t para cá, vou passar esse termo para lá. Okay? E vou escrever assim, 1 sobre t sobre mi, derivada segunda em relação ao tempo. Qual é a dimensão desse termo que está aqui? Aqui tem comprimento em cima, comprimento quadrado embaixo. Aqui tem t quadrado, o mesmo y aqui em cima. Agora aqui tem alguém vezes tempo quadrado, tem que ser comprimento quadrado. Esse alguém tem que ser velocidade ao quadrado. Ou, quem quiser, lembra que t é força, v é massa por comprimento, força é massa vezes comprimento sobre o tempo quadrado, e por aí vai. Esse cara daqui tem dimensão de velocidade. Então tem dimensão ao quadrado, dimensão de velocidade ao quadrado. Eu vou então definir V como sendo raiz de T sobre mi. Eu não sei o significado ainda desse V. Vocês já sabem, estão lembrando um pouco agora. E ele vai ser a velocidade de propagação, mas por enquanto eu apenas tenho um nome para uma quantidade que tem dimensão de velocidade. Ela deve ter um papel importante nesse problema. E a equação que a gente tem aqui é a famosa equação de onda da corda vibrante para pequenas amplitudes, para pequenas inclinações.
Vamos escrever novamente essa equação, porque essa é a equação de onda que vocês têm que começar a gravar daqui para frente. É essa que eu vou generalizar para duas dimensões. Por exemplo, o tamborim, estão batendo lá no tamborim, qual é o movimento? É um problema bidimensional. Você tem agora um ponto x, y no tamborim, que no tempo t pode andar em z. Depois eu vou para 3 dimensões, aí vai ficar mais chato ainda escrever essa coisa toda. Mas a equação da onda vai ser muito parecida com essa. Então, daqui para frente, isso aqui, gente, podem esquecer. Era só para não cair do céu, certo? Essa explicação está toda detalhada, mas agora tem que começar a gravar o que eu estou falando. Então, nós chegamos nessa equação aqui, ó. Uma corda vibrante tem que satisfazer essa equação por aqui. Essa é a equação da onda, equação de onda na corda vibrante. Quais hipóteses que a gente fez? Eu não vou ficar escrevendo aqui. Tensão grande, peso expressivo e pequenas inclinações. O V aqui é T sobre U. Isso aqui depende, são propriedades do meio. Esse I é a densidade linear da corda e T é a tensão. Lá no violão, por exemplo, quando vocês apertam, estão afinando, vocês estão mexendo basicamente dessa tensão aí. É claro, ao mexer muito nisso, isso aqui varia um pouquinho, mas basicamente você está mexendo naquela tensão e isso tem influência. O Y de xt, que é descrito antes, ele nos dá, no dado instante, a configuração da corda, tá bem? Nos dá a configuração da corda no instante t. Ou seja, para um T fixo, vocês podem fazer uma coisa assim. Por exemplo, T fixo, isso é versus x, isso aqui é o seu y de xt. Se vocês conhecerem essa função, para cada instante vocês podem desenhar um gráfico. Esse gráfico de y versus x vai dar a configuração da corda nesse tal instante T. No instante posterior, por exemplo, ela poderia estar assim, ó. Ou seja, esse pontinho que estava aqui, no dado instante T, depois que ele fez? Subiu ou desceu? Ele subiu para cá. Esse daqui desceu. Esse daqui subiu. Esse subiu. Esse desceu. Ninguém andou na horizontal, mas a forma da corda não estava na situação branca, está na situação abóbora. Então a onda passa, onda, vocês podem pensar como transmissão de energia sem transmissão de matéria. Por que está transmitindo energia? Porque aonde tem onda, tem partículas se movendo com energia cinética. Tem até energia potencial elástica, porque a corda estica um pouquinho. E tem vários tipos de onda, né? Então, não há transmissão de matéria. Você pega uma corda, faz assim, os pontos da corda que estavam aqui continuam aqui. No entanto, esse pulso se propaga pela corda e pode levantar alguma coisa lá, pode transmitir energia. Tá certo? Eu estou falando. As moléculas que estão vibrando perto da minha boca não chegam no ouvido de vocês, mas elas transmitem energia até que algumas moléculas movem o tímpano de vocês. Aliás, o ouvido humano é uma das coisas mais perfeitas, está no limite da perfeição. Se você fizer a conta, se você pegar, a gente ouve mais ou menos de 20 Hz a 20 mil. Né? Claro que dependendo da frequência, você precisa de uma intensidade maior ou menor para poder ouvir. Então, tem uma frequência onde você consegue
correr com uma intensidade muito baixa. Se você pegar uma parte ótima assim, fizer as contas no limiar de redução, o movimento das moléculas é um movimento do tipo de alguns anos. Você já consegue ouvir. Olha uma coisa assim, perfeita, maravilhosamente perfeita. Bom, então isso aqui é a configuração da corda. Agora eu pergunto para vocês, qual é a velocidade de um ponto da corda num tempo t qualquer? A velocidade, se eu quiser saber, por exemplo, nesse instante branco aqui, qual é a velocidade? Eu sei que esse cara está descendo, porque eu desenhei no instante seguinte, que estava para a direita, ele está descendo. Mas com que velocidade? Um cara que vem do ponto mais alto, que velocidade ele tem? Nesse caso, ele deixou de subir e vai começar a descer, vai ter velocidade nula. Esses aqui, que velocidade que eles têm? Então, para saber a velocidade é o quê? Taxa de variação de posição com o tempo, não é? Qual é a posição que está variando? É o y. Então, é essa taxa de variação para um x fixo, por isso que a derivada é parcial. Isso aqui me dá, vou chamar de um signo, tá bem? A velocidade do ponto x que está localizado, eu tenho coordenada abscissa x, no tempo p. Essa é a velocidade do ponto da corda. Isso aqui é nos dá o perfil de velocidade dos pontos da corda. Quando eu falo que nos dá o perfil de velocidade, é porque conhecendo essa função, você pode fazer um gráfico dessa função e com esse gráfico você poderia botar setinhas aqui, dizendo o sentido do movimento, e o tamanho da setinha poderia ser proporcional à velocidade. Ou seja, isso é a velocidade dos pontos da corda, isso aqui é a coordenada vertical dos pontos da corda, isso nos dá a configuração da corda no tempo t, isso aqui nos dá as velocidades dos pontos da corda no tempo t. Não confundir. Isso eu vou cobrar na prova. E é muito comum o aluno confundir esses dois conceitos. A velocidade com que a onda se propaga, que nós veremos em 5 minutos, que é essa daqui, com a velocidade dos pontos da corda. Ok? Então, não confundir com esse V. Eu ainda não disse o que ele é, mas já adiantei, mas não mostrei. Um V. Ok? Isso aqui é a velocidade vertical dos pontos da corda. Isso aqui não é velocidade de um ponto da corda. É a velocidade com que essa forma vai se propagando ao longo do meio. Tá certo? Bom, agora, solução disso daqui. Solução geral. Pode-se mostrar que a solução mais geral possível tem a seguinte forma. Solução geral da equação 1. Equação 1 aqui, ó. A solução geral é a seguinte. Pode-se mostrar que essa solução geral é dada por essa expressão aqui. Y de xt é uma função arbitrária de x e t, mas numa combinação muito especial. Nessa combinação aqui, ó, x menos dt. Nós já vamos interpretar isso. Mas uma outra função arbitrária de x e t, mas numa combinação muito especial. É x mais dt. Essa demonstração também, se eu não me engano, está nessas notas. E ela é muito bonita, mas a
gente perderia muito tempo para fazê-lo aqui. Basicamente, você faz uma mudança de variáveis. Em vez de trabalhar com as variáveis x e t, você trabalha com duas outras variáveis. Você pode chamar de a e b, de xi e eta, das letras que vocês quiserem, que são x menos vt e x mais vt. Com essa mudança de variáveis, vocês podem pegar a equação da onda e reescrever essa equação nas novas variáveis. Então tem um monte de regra na cadeia para fazer e tal. Porque aqui tem derivadas. Você faz a mudança de variáveis, tem que saber como é que mudam essas derivadas também. Quando vocês fizerem isso, se vocês fizerem isso, ninguém precisa fazer de novo. Se vocês fizerem isso, a equação de onda nessas novas variáveis, ela fica trivial de ser resolvida. E aí você resolve, depois volta para as variáveis antigas e chega nessa expressão que está aqui. Então, pode-se mostrar que a solução geral é dessa forma. Isso é conhecido com o nome de solução de D'Alembert. Agora, vamos tentar interpretar o que é isso aí. Deixa eu só escrever, onde f e g são funções arbitrárias. Aí vocês falam, mas são funções arbitrárias? Como é que eu vou saber qual é a solução do meu problema? Ora, o que a gente está escrevendo é a solução matemática geral. A solução física, ela é dada a partir das condições iniciais. Quando vocês escrevem, por exemplo, a solução geral de um oscilador harmônico. Rascunho aqui, ó. Oscilador harmônico, x 2 pontos mais ômega 2x igual a zero. Lembram disso? Estudaram oscilações, né? O pessoal fica até com medo de dizer, não vou fazer pergunta não, só que quero saber se estudaram oscilações. Qual é a solução geral dessa equação aqui? Isso aqui é uma equação diferencial. Numa equação diferencial, a incógnita é uma função. Você está buscando funções e não números. Você quer saber se é a função cosseno, se é a função log, se é a função exponencial. Que função obedece uma equação, por exemplo, que derivá-la duas vezes, somar o resultado com uma constante multiplicada por ela dá zero. Que funções tem essa característica? Então, equação diferencial, as incógnitas são funções. E por ser de segunda ordem, significa que você tem que integrar duas vezes, certo? Cada integração aparece uma constante arbitrária, certo? Então, na solução geral, x de t aqui, na solução geral, você precisa ter, na verdade, tem que aparecer duas constantes arbitrárias, por conta das duas integrações. E, se vocês descobrirem duas soluções independentes dessa equação, se é de segunda ordem, basta fazer uma combinação linear das duas, que vocês têm qualquer solução, tem uma solução geral desse problema. E você verifica que seno de ômega t é solução e cosseno de ômega t é solução. É muito fácil ver isso. Deriva uma vez, quanto dá? Ômega cosseno. Deriva outra vez, menos ômega 2 seno, mais ômega 2 seno, zero. Oh, legal, é solução. Pega isso aqui, deriva, menos ômega seno, deriva, menos ômega 2 cosseno, mais ômega 2 cosseno, zero. Legal. E são independentes. Se elas são independentes, basta botar aqui seno, cosseno, botar uma constante aqui e outra aqui. Constantes arbitrárias. Que nem um vetorzinho para o espaço bidimensional. O vetor não é uma combinação dos elementos da base. A base são x chapéu e y chapéu. E aqui são as
constante que você vai fazer uma combinação linear. Aqui, ó, a base, porque isso aqui também forma um espaço vetorial. Funções também formam espaços vetoriais. O que você precisa é as soluções independentes para fazer uma combinação linear daquelas soluções. Então aparecem duas constantes arbitrárias. É claro que essa combinação também satisfaz, várias outras coisas satisfazem, mas não adianta botar mais coisa aqui porque não são linearmente independentes, são linearmente dependentes. Pegar seno mais cosseno, isso é solução? Por que eu também não coloco aqui? Caramba, e colocar seno mais cosseno aqui, você junta o seno desse coeficiente, troca ele, e junta o cosseno aqui, entendeu? Então, basta escrever duas soluções, você tem a solução geral. Tudo bem. Essa é a solução geral. O A e o B são o que aqui? Constantes arbitrárias. Como é que você determina a solução de um dado problema? Dando as condições iniciais. Se eu disser para você quem é o x0 e quem é o v0, o que eu vou conseguir aqui? Eu vou conseguir descobrir o A e o B. Aqui, gente, é parecido, embora seja mais complicado. Por quê? Aqui eu tenho 1 grau de liberdade. Isso aqui é o movimento de uma partícula num eixo. Basta dar uma coordenada que eu determino o sistema todo. Ali, eu preciso dar quantas coordenadas? A altura desse ponto, desse ponto, desse ponto, desse ponto, desse ponto, desse. Quantos pontos eu tenho para dar coordenada? Infinitos. Por isso que a corda vibrante, se eu meio contínuo, tem infinitos graus de liberdade. Então, aqui é mais complicado. Em vez de aparecerem dois coeficientes, A e B, aparecem o quê? Duas funções. Tá certo? Mas a ideia é a mesma. Isso aqui é uma solução geral. E para eu te dizer qual é a solução de um dado problema, peguei o meu violão, peguei a corda, uma corda qualquer do violão, peguei no meio dela, puxei assim. Peguei a corda e fiz assim com a minha mão. Puxei assim. E vou soltar. Quais são as condições iniciais? As condições iniciais são, no tempo zero, a configuração da corda é dada por uma certa função f0 de x, que é esse triângulo aqui. Aí as velocidades. Nesse caso, quais são as velocidades quando eu vou soltar aqui? Zero. Então, o v rho y, o v rho p, no tempo zero, é dado por uma outra função, e nesse exemplo é zero, tá? Mas se eu der uma martelada, feito um piano dar uma martelada, não é zero. Então, se eu der a configuração inicial e o perfil de velocidades inicial, aí eu descubro a minha solução. Mas a solução geral é dada por isso que está aqui. Agora vamos entender o que significa isso. Por favor, pedir uma hora. Deixa eu ver para cá. Então, olha, interpretando a solução geral. Pessoal, imagine o seguinte:
que isso que está aqui fosse a função, o gráfico de uma função f de x versus x, tá bem? 0, aí tem essa carga aqui, e depois é 0. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, façam um gráfico para mim de f de x menos a versus x. Como será o gráfico de f de x menos a? Vai deslocar essa figurinha de A. Para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Muito bem. Por que é para a direita? Ora, se o f de 0 vale esse valor aqui, por exemplo, para onde vai esse máximo aqui? Para cá ou para lá? Ora, quando que isso aqui é 0? Quando que o argumento aqui é 0? Quando x igual a A é uma constante, é 3. X é que é variável. Então, se eu fizer o gráfico de f de x menos a versus x, eu percebo que aqui dentro fica 0 quando x for igual a A. Vamos supor que o A esteja aqui. Então, quando x é igual a A, é que eu devo desenhar esse valor aqui, que era o valor que a outra tinha no 0. Certo? Então, isso vem para cá. Se você fizer a mesma brincadeira com todos os outros valores, vocês vão perceber que o desenho vai estar ruim, mas f de x menos a é a mesma, tem o mesmo desenho que f de x, só que está deslocado de A. Todo mundo aqui ficou deslocado de A. Maravilha. Se eu desenhar, e disse para vocês desenharem f de x menos 2a, seria um negócio mais para cá. 3a, 4a. Imagine agora que esse a seja um VT. E deixe o tempo passar. O que acontece? Deixa o que passar, professor? Deixa o tempo passar. Quando o tempo é 0, é a figurinha branca. Aí o tempo começa a ser diferente de 0, você começa a ter valores positivos aqui. E o valor que está aqui é o valor que esse cara andou. Então, à medida que o tempo passa, vocês podem imaginar um filmezinho onde essa figurinha branca vem andando para a direita. Com que velocidade? Com a velocidade V. A constante que aparecer aqui vai ser nada mais, nada menos do que a taxa com que essa figura caminha para a direita sem se deformar. Na corda vibrante, com as condições que nós impusemos, a onda nela não se deforma. Isso não acontece sempre. Em geral, as ondas se deformam, tem até dissipação, que a onda some. Você não faz assim numa corda e aí dá a volta ao mundo, né? A onda acaba em algum momento. Nós estamos expressando dissipação, e quando acontece de não haver